gente se torna filho de Deus, a primeira ocupação de Deus, então, foi restaurar o espírito do homem, para começar uma obra a partir daí. Existe muita força no espírito humano. Talvez você não tenha essa consciência, mas você é um espírito. Possui uma alma e habita em um corpo. O espírito humano é a parte que Deus separou para que pudesse manter contato com você, e o teu espírito é a parte que tem contato com o mundo espiritual. E através dessa aula eu quero te mostrar, e realmente essa questão de valorizar as coisas espirituais pode mudar completamente o rumo da sua vida. De repente você está lutando muito aqui com as coisas naturais, e quando na verdade uma coisa só lhe falta, e você deve escolher a melhor parte. É se inclinar para ouvir as coisas espirituais e dar mais valor a isso do que qualquer outra coisa que você possa dar. Existem caminhos que ao homem parece caminho reto, mas no final dá em morte. Olhar apenas as coisas do mundo físico e não considerar as coisas espirituais realmente é uma grande perda. E é isso que eu quero te mostrar. Vamos falar aqui um pouco então sobre o espírito humano. Pode passar para mim? Eu acho que não... O espírito humano, ou o coração, ou o homem interior. É as três formas que a Bíblia trata o espírito do homem, né? Espírito humano, coração ou homem interior. É tratado assim. Pode passar o próximo, por favor? No espírito humano, chamado também de coração ou homem interior, entramos em contato com a dimensão espiritual, a qual, por sua vez, é o centro da vida humana. Passa o próximo, por favor. O coração corresponde ao espírito humano em alguns contextos. Pode passar, por favor? Veja esse texto de Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quando ele fala sobre olhos do coração, ele está se referindo ao espírito humano, porque um coração literal não tem olhos. Se fôssemos tratar esse texto como literal, a gente ia perceber que o coração tem olho. Não, então ele está falando de iluminar os olhos do vosso coração. Nesse caso, o coração aqui é o espírito humano. Ele está se referindo ao espírito do homem. E veja que ele fala que existem olhos espirituais. Tem uma forma de se ver as coisas do reino espiritual. Por exemplo, desceram um paralítico por uma maca. Imagine a cena, as telhas saindo, Jesus no meio da casa e descendo ali um paralítico, por uma corda. E ali ele olha aquilo e ele diz para o homem assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele não orou pelo homem. Ele foi no centro da questão. Teus pecados estão... O problema daquele homem era o quê? Pecado, que precisavam ser o quê? Perdoados. Uma vez os pecados perdoados, aquele homem se levantaria. Observe que nem tudo se resolve com uma oração. E muitas vezes é uma questão de arrependimento. Uma vez eu estava na fila de cura, orando por algumas pessoas, eu percebia a unção de Deus ali para curar. E quando eu cheguei na frente de uma mulher, eu ia impor as mãos sobre ela, o Senhor falou comigo: não impõe as mãos sobre ela. Em frações de segundo eu perguntei para Deus: mas por quê? E Deus falou comigo aqui: não vai adiantar. Ela precisa se reconciliar com alguém. Quando ela fizer isso, a enfermidade vai embora. Veja que nem tudo é pela oração. Então tem coisas em sua vida que precisam ser resolvidas no âmbito espiritual. Deus te trouxe aqui para que você atente para isso. Coisas a serem consertadas, às vezes é apenas um detalhe. E toda a sua vida muda. Muitas vezes Deus consegue reverter um ciclo de derrotas, simplesmente por uma ação, por uma atitude que você toma. Vamos continuar aqui. Pode passar o próximo, por favor. Deus investiu alto no espírito humano. Pode passar. Olha aqui, Ezequiel 36, 25. Ó. Então aspergerei água pura sobre vós e ficareis o quê? Purificado de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração o quê? É novo ou não é? É novo. Ele diz: e porei dentro de vós espírito
novo. Me parece que ele está falando de uma obra de regeneração que aconteceu no meu e no seu espírito, onde o meu e o seu espírito foi recriado por Deus. E passamos a ter, então, a natureza divina. Quem tem a natureza divina aqui? É por isso que você não consegue ficar pecando. As pessoas às vezes falam, fizeram lavagem cerebral em você? Mas se fosse lavagem cerebral, é melhor do que sujeira cerebral, é ou não é? É ou não é melhor? Mas, de qualquer forma, não foi isso que aconteceu com a gente. Simplesmente o meu espírito e o seu foi recriado por Deus. Passamos a ter a natureza divina. Automaticamente, aquelas coisas que a gente praticava não fazia mais sentido para nós. Quando você as praticava, parecia um gato arranhando uma briga dentro de você. Era ou não era? Aquela coisa horrível, ruim, você não se sentia assim antes. Você pecava e estava tudo bem. O fato de você se sentir mal quando peca é bom sinal. Você nasceu de novo. É o Espírito te constrangendo a acertar. Isso é muito bom, você pensar sobre essa obra que Deus fez em você. E automaticamente você começou a mudar. As suas amizades, as coisas que você assistia, aquilo que você gostava, as roupas que você vestia, aquilo já não faz mais sentido para você. Porque houve uma mudança no seu interior. Deus investiu alto no seu espírito. E Ele envia um recado para nós. Esse é o lugar para se investir. Você pode investir em Bitcoin, você pode investir em criptomoeda. Sim, você pode investir no mercado financeiro, em ações. Você pode comprar imóveis, investir, é lícito. Mas o maior investimento que você pode fazer é no seu espírito. Porque se você investir nessas outras coisas que eu falei e não investir no espírito, é como se você tivesse construído a sua casa sobre a areia. Vai vir ventos, virão rios, a tempestade vai dar de ímpeto contra aquela casa, ela vai cair, vai ser grande a ruína. Mas aquele que edifica a sua casa no Senhor, na rocha, pode vir os rios, pode vir os ventos, pode vir as tempestades contra aquela casa e ela permanece de pé, porque foi edificada sobre a rocha. É bom edificar a casa sobre a rocha. Ele ainda dá um bônus para nós. Ele coloca assim, ó: porém, dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Isso aqui é um bônus, viu? A pessoa mais santa do universo é Deus. E o seu espírito está dentro de nós, selando a tua santidade, selando que você é dele, selando que você o pertence. Se ele tivesse do seu lado, estava bom, estava ou não estava? Estava ótimo, à minha frente, mas ele está dentro de mim. E ele comprou briga para te transformar. É ou não é? Ele falou assim, é difícil, ele é difícil, ela é difícil. Só Deus sabe como eu era. Mas ele não disse assim, né? Vai ser muito difícil transformar esse homem. Não, falou, eu vou comprar essa briga, eu vou entrar dentro dele aí. Para transformar ele ou ela. Glória a Deus. Olha só que assessoria. Espírito novo, coração novo e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele ainda fala assim, vai, corre a tua carreira. Glória a Deus. Corre a tua carreira, renova a tua mente, corre a tua carreira. Há tanto para te dar, há tanto para você conquistar. O que você está esperando ainda? Aqueles homens fizeram uma pesca maravilhosa. Os barcos quase iam a pique. Eles ficaram tão fora de si. E quando Jesus fez o convite para eles, venha que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Não se importaram com peixe. Não se importaram com lucro. Afinal de contas, estavam preocupados. Vários dias, sem pescar nada. Mas os peixes ficaram para trás. Porque decidiram investir no Espírito. Glória a Deus. Vamos seguir em frente aqui. Por que nascer de novo? A força do homem está no Espírito. E tudo é determinado por ele. O espiritual domina o mundo físico. Essa cadeira, tudo que você pode ver aqui, esse púlpito, foi idealizado por alguém na sua mente primeiro. E depois veio a existir. Veja que o imaterial domina o material.
Olha isso aqui. Esse é um homem saltando de um penhasco, fugindo dos índios. Um explorador estava fugindo dos índios, comanches, estavam atrás dele. Ele estava tão desesperado, mas tão desesperado, que ele saltou de um penhasco para o outro. E foram medir aquela distância. E disseram que nenhum atleta sobre a terra poderia pular aquela distância. A força que tem o Espírito. Aqui é um crocodilo. Um homem, mas a sua esposa estava com seu filho na beira de um lago. E o crocodilo o pegou. Você sabe que a força do crocodilo, depois que fecha, é difícil abrir. É um mecanismo, né? Fechou assim, é muito difícil você abrir. Foi feito para fechar. E ele pegou a criança, o crocodilo. O pai abriu a boca do crocodilo e a mãe tirou a criança lá de dentro. É mais de 1 tonelada, irmão, de força. Porque a força do homem está no espírito. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui é uma mãe. Uma criança caiu num poço. Estava morrendo afogada. Ela não sabia nadar. Mas sabe como é que é mãe, né? Estava disposta a morrer junto. E pulou para tirar a criança de lá. A criança saiu. E ela também. Porque a força de um homem está no espírito. Qual era a diferença de Davi para os demais que estavam em Israel na hora em que Golias foi desafiar o exército? Milhares de homens. Davi chegou lá e derrotou o gigante Golias. Porque estava com investimento no seu espírito em dia. Quando o dia da adversidade chegar, é isso que vai contar. Quando os gigantes se levantarem, é isso que vai contar. Quem era o gigante ali? O Golias ou o Davi? Davi é que era o gigante, porque investiu no espírito humano. Glória a Deus. Seja um gigante. Seja um gigante. Paulo entendia a necessidade de se investir no espírito. Vamos ver aqui. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Entendimento aberto para saber quem você é e a herança que você tem para receber. Olha só, não sabe a riqueza que tem porque não investe no espírito muitas vezes. Esse é Spurgeon, grande pregador. E ele foi visitar uma mulher. Essa mulher, ela tinha um documento na parede emoldurado. Ela estava enferma, moribunda, num barraco de madeira, sem condições financeiras nenhuma. O Spurgeon chegou ali, olhou o documento, olhou de novo e falou: esse documento é importante, eu posso dar uma olhada? Ela falou: toma cuidado, seu Spurgeon, esse documento aí foi dado por uma condessa, eu a servi durante muito tempo, ela me deu esse papel, eu achei tão bonito, eu resolvi colocar na parede emoldurado, toma cuidado, deixa o senhor pegar. Ele foi lá, pegou o papel, deu uma olhada no documento e disse aqui: isso aqui é um documento importante, eu posso levar para alguns juristas, para eles examinarem? E ela disse para ele: seu Spurgeon, tome cuidado, com uma condessa que me deu, o senhor vai trazer de volta esse documento, não vai? Ela falou: sim, eu vou. E quando examinaram o documento, aquela mulher era milionária, a condessa tinha deixado milhões para ela. Ela não sabia a herança que tinha. Estava numa parede emoldurada. E ela passando dificuldade, passando aperto, e não sabia a herança que tinha. Saber quem você é nesse reino vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. É por isso
E o pastor falou sobre o Rema. Uma escola fantástica, que vai te dar um óculos 3D. Para você ver sua Bíblia como você nunca viu antes. E eu me empolgo com a palavra da fé, porque eu sei o que ela fez na minha vida. A palavra abençoada que vai te colocar para cima. Você vai ver a autoridade que você tem e o tamanho da justiça que foi entregue. Eu vou te dar uma palhinha do tamanho da justiça que foi entregue para você a partir de agora. Oséias 4:6, meu povo foi destruído por falta de... Foi por falta de oração? Foi por falta de frequentar os cultos? Essas coisas são importantes, orar e frequentar os cultos, mas veja que a destruição é por falta de conhecimento. Isso aqui eu já citei. Olha só o que Paulo vai dizer. Por esta causa me ponho de joelho. Parece que foi a única vez que ele falou isso, né? Ele ia orar de joelho, demonstrando urgência. Ele disse, diante do Pai eu vou me colocar de joelho, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o quê? Poder, diga poder, mediante o seu, no homem. Eu estou me colocando de joelho, ele está falando, para que você saiba tudo que você tem de herança, para que você seja fortalecido com poder no homem interior, porque é de onde parte todas as coisas. Tudo vai partir do seu espírito, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele está falando sobre riquezas, valores espirituais, compreensões espirituais que você consegue adquirir andando com Deus. Em intimidade com Deus, isso traz para você uma força interior muito grande, de maneira que os gigantes da vida vão parecer anões para você. Glória a Deus. É sobre essas coisas que ele está tratando. Aqui ele vai dizer, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com... Aí ele fala, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Existem valores, herança espiritual para ser compreendida pela igreja, para que ela ande de forma diferente, de forma triunfante sobre a terra. Tem a dica de um livro ali, se você quiser adquirir, A Igreja Triunfante, do irmão Reagan. Leitura poderosa, viu? Vale a pena você ler esse livro. E a Autoridade do Crente, também eu indico esse livro para você, esses dois livros. Aqui eu vou pular para a gente ir depressa para aquilo que eu gostaria de tratar, principalmente na questão da consciência. Precisamos andar na nova realidade, removendo a consciência de... Eu comecei a minha ministração falando que o problema do homem é um problema de consciência. Está em paz com a sua consciência para com Deus, para consigo mesmo, entendendo que você não tem culpa nenhuma, que você é santo, inculpável e irrepreensível, e que foi uma obra bem feita, bem realizada, e que muitas vezes a gente quer descer o nível daquilo que foi feito ao nosso nível de entendimento, que a gente não consegue acreditar. É tão bom, né? Que a pessoa não consegue acreditar. Mas é para acreditar. Glória a Deus. Vamos navegar um pouco nisso aqui. Olha isso aqui, ó. Cuidado para não interpretar a Bíblia de acordo com a mentalidade de uma natureza caída. Ainda não renovou a mente com a palavra, aí quer descer o nível da Bíblia ao seu nível de entendimento, colocando a Bíblia que está no nível máximo, a verdade absoluta, ao seu nível, porque você ainda não chegou no nível que você gostaria, não tem que descer. Não, é a gente que tem que subir. Seja todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A palavra deve ter a primazia.
Então, muitas vezes não acredita no que está escrito e quer reduzir a Bíblia à maneira natural de pensar. Eu falei para os irmãos que o grande problema, muitas vezes, é o problema de consciência. E precisamos entender que foi uma obra bem feita, não foi uma meia redenção. Deus entregou o seu Filho por nós, para nos inocentar. E não foi uma meia redenção. É preciso acreditar nisso. Tem gente que acredita muito mais na queda de Adão, nos efeitos da queda, do que nos efeitos da redenção. Acredite nos efeitos da redenção. Glória a Deus, glória a Deus. O primeiro Adão trouxe um estrago, mas o último Adão, o Espírito vivificante, trouxe vida. É nisso que você tem que se apegar, na obra de Cristo. Tem um homem chamado Martinho Lutero. Você vai estudar sobre ele na matéria História da Igreja no Rema, se matricular. Matricule-se hoje, é uma boa ideia, né, ou não é? Glória a Deus, antes do ano virar. Vai lá fazer a sua matrícula, vai ser bênção para você. Martinho Lutero, ele estava no meio de uma tempestade. E na Idade Média, a tempestade era sinal de que Deus estava nervoso. E que Deus queria te matar. Ele atravessando um campo, a tempestade em cima dele, e ele com medo de ser atingido por um raio. Então, ele faz um voto. Ele vai e pede a Santa Ana, que é a avó de Jesus, para poder livrar ele. Na Idade Média, eles acreditavam que um só mediador não bastava. Então, ele pede a Santa Ana, para a Santa Ana pedir a Maria, para Maria pedir a Jesus, para Jesus pedir a Deus, né? E o voto dele consistia em se fazer monge, né? Porque para eles, o monge já estava com a salvação garantida. Então, eu vou ser monge, eu vou ser monge. Se você me livrar, eu vou ser monge. Então, ele vai estudar para ser monge. E ali, tendo acesso a todas aquelas doutrinas, aquilo nunca trouxe nenhum tipo de paz para ele. Para ele, ele pensava assim, eu não consigo dar resultado para Deus que eu gostaria de dar. Para ele, Deus era um homem injusto, um ser injusto, que queria cobrar dele uma santidade que ele não podia comunicar. E ele não entendia essas questões. Se autoflagelava, ficava num quarto, se autoflagelando, vários dias de jejum com fome, às vezes encontravam ele quase morto, sem comer, se punindo por não agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus no coração, mas não conseguia. Até que Strauss, o seu mestre, chega para ele e diz assim, eu vou te mandar embora para estudar teologia. E ele então vai estudar teologia em Wittenberg. E quando chega ali na universidade pela primeira vez, ele tem acesso à Bíblia. Eu fico pensando, né? Como que alguém vai estudar 4 anos para ser monge e não tem acesso às Escrituras? Pela primeira vez, ele tem acesso às Escrituras e ele lê Romanos 1,17. Porque no Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Quando ele leu esse único texto, foi como se os portões do inferno se fechassem para ele. E os portões do paraíso ficassem escancarados. Dali em diante, ele começa a perceber que por mais que ele fizesse alguma coisa, jamais poderia merecer a salvação, porque a salvação era de graça. Por mais que você possa lutar, a salvação é um presente de Deus. É de graça. Porque se fosse pelas suas obras, Jesus não precisaria ter vindo. Não é verdade? Quem concorda comigo aí? É um presente, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode chegar no céu e dizer, eu estou aqui porque eu mereço. Não, eu estou aqui porque alguém pagou o preço por mim. Aleluia, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando os homens a sua transgressão. E agora, eu queria finalizar com isso aqui. Pela manhã, nós falamos em 3 linhas de interpretação aqui, quanto ao arrebatamento.
Falamos sobre os pré-tribulacionistas, que acreditam que não vão passar pela tribulação. Falamos sobre os mesotribulacionistas, que acreditam que vão ser arrebatados na metade da tribulação. Nós falamos aqui sobre o pós-tribulacionista, que acredita que vai atravessar toda a tribulação. Mas eu não falei no quarto grupo. Tem um quarto, pastor? Tem. Os parcialistas. Os parcialistas acreditam que só os escolhidos, só os mais santos vão subir. Eu estudo escatologia há muito tempo e eu queria saber qual é o nível de santidade para a gente ver se consegue atingir, não? Para poder subir. Porque quando alguém me faz essa pergunta, dá para perceber que ele ainda não entendeu a salvação pela fé. Consigo localizar exatamente que aquela pessoa ainda não entendeu a salvação pela fé como deveria. A sua fé está em déficit na obra que foi feita. E precisa de ajuda. Precisa entender isso. Qual é o nível de santidade, então, exigido por Deus para entrarmos no céu? Quem souber pode me falar, viu? Se você conhece alguém que atingiu esse nível, me apresenta, que eu vou lá para ele impor as mãos sobre mim para ver se, de repente, eu atingo esse nível. Vou te falar algumas verdades aqui que precisam ser ditas. Quem vai aguentar aí? Glória a Deus. Conta tudo, né? Qual o nível de santidade exigido por Deus para sermos salvos? Vou botar aqui um quadro, ó. Pronto. Tu tá onde aí? Nisso aqui. Ó. Esse aqui quase foi salvo, né? Está na metade do caminho esse. Quase foi salvo, né? O nível de santidade, o único nível exigido por Deus para ser salvo é esse aqui, ó. É o único. E sabe qual foi a única pessoa sobre a terra que atingiu? Cristo. De Adão até Cristo. A única pessoa que conseguiu o nível de santidade suficiente para ser salvo foi Cristo. Tanto é que ele foi o primeiro a penetrar os céus, né? Penetrar está mostrando que é uma coisa difícil de entrar, né? Penetrou. O autor dos Hebreus usa essa expressão. E Cristo penetrou os céus. Glória a Deus, né, irmão? Abrindo caminho para nós. Glória a Deus! O único que conseguiu chegar no nível foi ele. Mas, pastor, e aquelas pessoas que guardam uma lei? A lei de Moisés? Olha o que Paulo fala sobre a lei aqui, em Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o quê? Culpável perante Deus, visto que ninguém, diga ninguém, será justificado diante dele por obras. Tu viu ninguém ali? Ninguém, ó, será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não traz justiça para o homem, ela só mostra que o homem está errado. A lei, na verdade, é uma linha reta, que nos mostra o quão tortos nós estávamos. A lei é como espelho, ela diz a verdade a você. Se você está feio, ela diz, tu está feio, hein? Ela diz, tu está gordo, está gordo. Se você tiver com a mancha preta na testa, o espelho, ele não vai remover a mancha, ele só vai mostrar. A lei só mostra o pecado, só mostra o erro, não tem poder para tirar. A lei, na verdade, foi colocada para que o homem necessitasse de um Salvador e o reconhecesse quando ele aparecesse. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Posso perceber Deus entrando na sua consciência e arrancando a culpa. Eu posso perceber isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, é só o nível de Cristo que é aceito, né? Então, o que Deus fez? Vamos ver aqui como a sua redenção funciona? Quem dentre nós poderia receber a salvação a partir de nós mesmos? Ninguém, né? Então, nós não fizemos aliança diretamente com Deus. Por quê? Porque o nosso nível de justiça era insuficiente. Vamos continuar? Ela foi feita com Deus através de Cristo, o mediador.
Glória a Deus. Já que ninguém tinha condições de entrar numa aliança desse tamanho, Cristo envia Jesus nascido de mulher, nascido debaixo da lei, mas sem pecado. Aleluia, para ser o mediador. Então ele fez aliança com Deus. Ele disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele fez aliança com Deus e nós entramos na aliança por meio de Cristo. Deus não vê as suas falhas, ele olha e vê Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Aí, quem fez aliança com Deus foi Cristo. E nós entramos em aliança com Deus por meio de Cristo. E isso faz toda a diferença. Faz ou não faz? Eu acredito que faz. Por isso que ela é praticamente indestrutível. Pastor, por que você não colocou que ela é indestrutível? Colocou praticamente indestrutível. Porque depende de você permanecer na aliança. Porque Deus não vai salvar ninguém que não queira ser salvo. Existem casos que se perde a salvação? Sim. O livro Igreja Triunfante vai te ajudar. Glória a Deus. Vai sair muito livro hoje lá na livraria, ou não vai? Vai te ajudar. O irmão Reiga vai colocar ali algumas questões interessantes. Tem um artigo no meu site. É possível perder a salvação? Vai lá. É pastorantoniolira.com.br e leia esse artigo. Ali a gente traz toda a doutrina para que seus olhos sejam abertos sobre essa questão. Então, no que depender de Cristo e de Deus, a aliança é firme. Aleluia, glória a Deus. Permaneça na aliança. Permaneça então na aliança. Então, 1 Timóteo 2,5 está escrito: pois há um só Deus e um só entre Deus e os homens. Como é o nome dele? Cristo Jesus. A palavra grega para mediador é mesites, é alguém que fica entre dois, a fim de estabelecer ou restaurar a paz e a amizade, ou para afirmar uma aliança. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Você não fez aliança direta com Deus. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quantos foram chamados por Deus aqui para entrar nessa aliança? Glória a Deus. E agora a gente vai tratar de uma questão importante. Algumas terminologias que tem na sua Bíblia. Por exemplo, em Cristo, nele, em si, no amado, naquele, por meio do qual. Já percebeu isso? Eu vou refrescar sua memória aqui. Isso aqui está no módulo do Rema, viu? Eu tirei o print. O módulo de realidades. Olha só que interessante. Essas expressões mostram o mediador entre você e Deus. Olha só. Em Cristo, a expressão. Aquele que nos confirma convosco em, que é o mediador. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo é que falamos na presença de Deus. Em Cristo o véu foi removido. Se alguém está em Cristo, está vendo? Aí ele diz, é nova criatura. Deus estava porque ele é o mediador. Reconciliando consigo o mundo. Conheço o homem em Cristo. Nele, no qual, em quem, em si, naquele, demonstrando o mediador. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Nos escolheu nele, que é o mediador, no qual temos a redenção. Fazer convergir nele todas as coisas, nele no qual fomos feitos herança, em quem vós fostes selado com o espírito da promessa, criasse em si mesmo o novo em si, né? Ser achado nele, tudo posso naquele que é o mediador. Glória a Deus, né? Aí, ó, mediante, por meio, por intermédio. Olha só, dou graças ao meu Deus, mediante quem? Jesus Cristo. Temos paz com Deus por meio de... Ele está falando que tem um mediador no meio. Tem mais. Quando você se matricular no Rema, no primeiro dia de aula, você vai receber o seu módulo.
Aí você dá uma olhadinha lá para ver o restante. Tem bastante coisa, viu? Sobre isso. Glória a Deus, né?